Bem, para a gente começar a nossa aula da semana, eu começo pela correção da atividade da aula da semana passada, que falava sobre o princípio fundamental da contagem. A primeira questão perguntava quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados usando-se os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Bem, primeiro, se eu quero números de 3 algarismos, eu quero um número que tenha centena, dezena e unidade. Se esses 3 algarismos têm que ser distintos, não pode haver repetição de algarismo. E eu tenho à minha disposição 5 algarismos, que são o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então, para o algarismo das centenas, nós podemos colocar qualquer um dos 5, portanto, 5 opções para ele. Para o algarismo das dezenas, nós só temos 4 opções, porque eu não posso repetir o algarismo que já está nas centenas. E para o algarismo das unidades, nós temos 3 opções, já que não pode repetir nem o que está na dezena, nem o que está na centena. Desse modo, então, pelo princípio multiplicativo, multiplicando aí 5 vezes 4 vezes 3, nós temos então 60 números com essa característica. Ainda na primeira questão, ele pergunta e se esses algarismos não forem distintos? Ou seja, se a gente puder repetir algarismo nesse número. Bem, em havendo repetição, nós vamos ter 5 opções para o algarismo das centenas, 5 opções para as dezenas e 5 opções para as unidades, já que pode repetir um mesmo algarismo na centena, dezena e na unidade. Pelo princípio multiplicativo, quando eu multiplicar 5 vezes 5 vezes 5, nós temos então um total de 125 números com essa característica. A questão 2. Uma fábrica tem 5 modelos de carro e utiliza 8 cores. Quantas opções de compra tem o consumidor? Bem, o comprador desse carro ele vai ter 5 opções para escolher o modelo, e para cada modelo que ele escolher, ele vai ter 8 opções de cores. Então, o total de escolhas é só multiplicar as 5 opções de modelo pelas 8 opções de cores. Nós temos então um total de 40 opções de compra desse veículo. A questão 3. Nina tem 6 saias, 4 blusas, 3 pares de sapato e 2 casacos. De quantas maneiras diferentes ela poderá se vestir usando uma peça de cada conjunto? Bem, quando a Nina vai escolher a roupa para utilizar, o look, como a gente diz, ela vai ter 6 opções de saia, 4 opções de blusa, 3 opções de sapato e 2 opções de casaco. Desse modo, então, pelo princípio multiplicativo, quando eu multiplicar essas opções, 6 vezes 4 vezes 3 vezes 2, nós temos um total de 144 maneiras que a Nina dispõe de se vestir. Questão 4. Uma escola tem 6 portas. De quantas maneiras distintas uma pessoa pode entrar e sair da escola? Se a pessoa vai entrar e sair da escola, ela pode entrar por qualquer uma das 6 portas, e ela pode sair por qualquer uma das 6 portas, já que não tem nenhuma restrição com relação à saída, nem com relação à entrada. Desse modo, então, pelo princípio multiplicativo, eu pego 6 vezes 6, dá então 36 maneiras de entrar e sair na escola. A questão 5 pergunta quantos números de telefone podem existir com o prefixo 3279. Vamos lembrar que o número de telefone ele é composto de 8 algarismos. Desses 8 algarismos, o prefixo, que são os 4 primeiros, é 3279. Se esse número de telefone vai ser formado pelo prefixo 3279, então a gente quer determinar quem são os 4 últimos algarismos. Quantas possibilidades nós temos para os 4 últimos algarismos? Bem, para isso então, você pode repetir algarismo em número de telefone, nós sabemos disso. Daí então eu tenho 10 opções para cada um dessas 4 posições que restam, já que eu posso colocar qualquer um dos 10 algarismos nessas 4 posições que restam. Desse modo então a quantidade de números com prefixo 3279 é só multiplicar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, já que são 4 posições que faltam, dá aí um total de 10.000 números então. A questão 6 pede que calcule quantos números de 2 algarismos podem ser formados no sistema decimal na letra A sem repetir algarismos.
Se eu quero o número de 2 algarismos, o número ele terá a dezena e a centena. Lembremos que como eu estou utilizando todos os algarismos do sistema decimal, o algarismo que está à esquerda, que é o das dezenas, ele não pode começar com 0. Então nós temos 9 opções para o algarismo das dezenas, que é de 1 até 9. Bem, além disso, como aí não pode repetir algarismo, eu não posso pegar o algarismo que eu escolhi para colocar nas dezenas e repetir nas unidades. Se eu não posso repetir, então eu posso utilizar nas unidades apenas os outros 9 algarismos que eu não utilizei ainda. Dessa forma, então, pelo princípio multiplicativo, eu pego 9 vezes 9, que dá um total de 81 números. A letra B, se eu repetir os algarismos. Bem, repetindo algarismo, para as dezenas nada muda. Eu continuo tendo 9 opções para as dezenas, os 9 algarismos de 1 até 9. E eu tenho 10 opções para as unidades, porque agora eu posso repetir. Então eu posso pegar quem estava nas dezenas, por exemplo, e repetir nas unidades. Dessa forma, então, pelo princípio multiplicativo, nós temos um total aí de 10 vezes 9, que dá então 90 números de 2 algarismos, podendo repetir. Lógico, esses 90 números, eles são de 10 até 99. Pode contar aí que tem 90 números. A questão 7 pergunta quantas placas de automóveis podem ser formadas usando-se 2 letras de um alfabeto de 26 letras, seguidas por 2 algarismos e podendo ter as cores amarela ou preta. Então a placa, além de escolher as letras e os algarismos que a gente pode utilizar, eu vou escolher também a cor da placa, a amarela ou preta. Na letra A, podendo repetir letras e algarismos. Se eu posso repetir, nós vamos ter 26 opções para cada uma das 2 letras. São 2 letras, cada uma das 2, 26 opções. Também tenho 10 opções para cada um dos 2 algarismos, já que pode repetir. E eu tenho 2 opções de cores. Então, pelo princípio multiplicativo, isso vai ficar 26 vezes 26, que são as 2 letras, multiplicado por 10 vezes 10, que são os 2 algarismos, multiplicado por 2, que são 2 cores possíveis, amarela ou preta. Fazendo aí a multiplicação, nós chegamos a 135.200 placas possíveis. A letra B, e se eu não puder repetir letra nem algarismo? Se eu não puder repetir nem letra nem algarismo, nós vamos ter 26 opções para a primeira letra e só 25 opções para a segunda letra, já que não pode haver repetição. Para o primeiro algarismo eu tenho 10 opções e como não pode haver repetição, para o segundo algarismo eu só tenho 9 opções. Continuando tendo as 2 opções para as cores, então agora é só pegar e multiplicar pelo princípio multiplicativo, vai ficar 26 vezes 25 vezes 10 vezes 9 vezes 8, vezes 2. Isso aí vai me dar um total de 117 mil placas possíveis. Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção é que a letra A, a resposta deu maior do que a letra B. Por quê? Sempre que eu aumento as exigências, a quantidade de soluções vai dar menor. Na letra B, eu aumentei as exigências. Eu quero que não haja repetição. Por isso, então, eu tive menos placas disponíveis. A questão 8 pergunta de quantas maneiras distintas um sindicato que tem 26 membros pode eleger um presidente, um tesoureiro e um secretário, se nenhuma pessoa pode ser eleita para mais de um cargo. Vamos lá, então. Quando vai haver essa escolha, o presidente ele pode ser qualquer um dos 26 membros. Já o tesoureiro, ele pode ser qualquer um dos 25 membros restantes. São 26 membros, eu já elegi um para ser o presidente, os 25 restantes pode ser, qualquer um deles pode ser o tesoureiro. Por outro lado, o secretário ele pode ser qualquer um dos 24 membros que ainda não foi eleito para nenhum dos 2 cargos. Daí, pelo princípio multiplicativo, eu pego 26 vezes 25 vezes 24, nós temos então um total de 15.600 maneiras de fazer a escolha. A questão 9. Um baralho tem 52 cartas. Retirando-se 2 cartas, uma de cada vez, sem recolocá-las no baralho, quantas possibilidades existem? Se o baralho tem 52 cartas, a primeira carta pode ser qualquer uma das 52.
A segunda carta, ela pode ser qualquer uma das 51 cartas restantes. Lembrando que não há reposição, eu não coloco a carta de volta. Então, quando eu vou tirar a segunda carta, só tem 51 no baralho, por isso que eu só tenho 51 opções. Desse modo, então, pelo princípio multiplicativo, eu pego aí 52 vezes 51, que dá 2.652 maneiras de você retirar as duas cartas. A questão 10, da Universidade Federal de Santa Catarina, dispomos de cimento, 3 tipos de areia e 4 tipos de britas. Determine a quantidade de tipos diferentes de concreto que se poderiam ser feitos, aparecendo os 3 elementos na sua composição. Primeiro eu tenho que observar que quando eu digo que nós dispomos de cimento, então eu só tenho um tipo de cimento. Eu tenho ainda 3 tipos de areia e 4 tipos de brita. Dessa forma, então, aplicando agora o princípio multiplicativo, nós vamos ter 1 vezes 3 vezes 4, que dá então 32 tipos ou 32 maneiras diferentes de a gente obter esse concreto, ou 12 tipos diferentes de concreto, que pode ser formado com um tipo de cimento, 3 tipos de areia e 4 tipos de brita. Dessa forma, então, a gente finaliza essa nossa aula, essa nossa correção. A aula ainda não foi finalizada. Continuo daqui a pouco explicando o próximo tópico, ainda da parte de análise combinatória.